Viva, seja bem-vindo ao Vidas com Alma, este programa que já conhece, que traz até si uma alma nova todas as semanas. Uma alma que mostra claramente que nós estamos a fazer um caminho para junto dos outros em felicidade. Hoje trazemos até si o Padre Rui Pedro, a quem nós agradecemos muito de estar connosco. Já vamos conhecer um bocadinho mais e trouxe-nos a sua alma confiante. E eu avanço já, Padre Rui Pedro, com o meu agradecimento, mas perguntando-lhe, alma confiante, porque? Então, antes de mais, muito bom dia, Rui, obrigado por este convite, também estar aqui a partilhar um pouco da minha vida. E alma confiante. Eu creio que essa confiança vem de acreditar em Deus, não é? E acreditar que Deus me conhece, nos conhece, conduz a nossa história. E por isso, no fundo, creio que sempre, desde pequeno, vivi assim, ou seja, mais a confiar do que a controlar, ou seja, a acreditar que Deus conduz e que se coloca a caminho connosco e nos vai mostrando aqui caminhos de vida e nos vai acompanhando. E daí a confiança. Ou seja, a confiança leva-o a não querer programar muito o futuro, ou as duas coisas não estão relacionadas. Porque o Padre Rui Pedro tem um ar super tranquilo. Aliás, sempre que nos encontramos aqui no Seminário dos Olivais, onde estamos a gravar, como bem sabe, o Padre Rui Pedro é de uma amabilidade enorme, com uma simpatia fantástica e sempre com uma serenidade. Parece que então vai ao lado da sua confiança. Sim. É isso? É engraçado que eu sempre tive assim há um lema, uma passagem bíblica que me acompanha muito na minha vida, que é aquela passagem do Abraão para o Isaac, Deus providenciará. E é engraçado que, mesmo quando estive em paróquias, às vezes os paroquianos, quando eu dizia confia, Deus providenciará, alguns ficavam até um bocadinho irritados, mas parece que a gente não faz nada. Não. Ou seja, no fundo é neste sentido de que, se nos sabemos amados por Deus e se sabemos que Ele nos quer bem, o que é que temeremos, não é? Ou seja, e vivemos assim nessa confiança porque nos sabemos amados, não é? E podemos responder à nossa vida também com esta entrega de amor. E sim, ou seja, acho que no fundo é o fruto desse nos sabermos amados e de nos entregarmos esse amor, por isso confiamos. Não é? Venha ao que vier. Posso-lhe perguntar onde é que começa o seu caminho aqui na Terra? Isto é, onde é que nasceu? Em que dia nasceu? Se não se importar. Então, eu nasci no dia de São Bruno, dia 6 de outubro de 1978, e portanto, tenho 45 anos. Nasci em Lisboa, embora vivesse até aos 18 anos ali perto do Cacém, numa terra que se chama Miracintra, e por ali, portanto, fiz a minha vida de fé, a minha iniciação cristã. A minha família é transmontana, portanto, vem de Mursa, do concelho de Mursa, e vieram para Lisboa. Portanto, o meu pai já trabalhava cá, portanto, a minha mãe depois também é da mesma terra, e vieram para aqui viver, e aqui fomos criados, eu e os meus dois irmãos. É mais velho? Eu sou o mais novo, Que interessante. Sim. Os meus irmãos, tenho um irmão 6 anos mais velho e o meu irmão 8 anos, 8, quase 9 anos mais velho. Portanto, já vim no final de linha. Já. Veio. E sentiu-se sempre como irmão mais novo, isto é, como o querubim da família, é muito mais protegido? Sim, quanto ao mais protegido, não sei, também não tenho referência, só fui irmão mais novo, portanto não sei como é que é ser irmão mais velho. Não sei. Sim, mas eu sinto que os nossos pais sempre nos trataram, portanto, de uma forma, portanto, claro, igual, claro que se calhar na altura em que eu nasci, talvez porque a situação também já era mais estável familiarmente, se calhar tive algumas coisas que os meus irmãos não tiveram, mas não por circunstâncias da vida. Sim. Nós lá em casa sempre aprendemos muito, de facto, que cada um tem aquilo que precisa, portanto, mas em relação ao amor, sempre nos sentimos profundamente amados, os três, e portanto... Sim. Sempre tratados por... Não sei se tenho o síndrome de irmão mais novo. Pois provavelmente não, exatamente. Miracintra é aqui, não é? Portanto, nós habitualmente perguntamos qual é a imagem que tem da sua terra, da sua aldeia. Eu vou desmontar um bocadinho a pergunta, se não se importa. Em vez de lhe perguntar já
como é que foi a influência daqui da sua paróquia na sua vocação. Deixe-me perguntar-lhe, destas raízes que tem em Mursa, o que é que fica? Imagino no tempo de férias, provavelmente, que iria com os pais, e se há alguma coisa lá também na paróquia da Terra dos Pais o chamava para algo diferente, não é? Se aquele ambiente ou puxava nada para isso e tudo para... Sim, eu creio, o meu caminho de fé passou-se muito aqui em Lisboa, aqui na paróquia de Miracintra, à volta da catequese, depois do grupo de acólitos, depois do grupo de jovens. Creio que eu ia, portanto, a Mursa uma vez por ano, nas férias, íamos visitar os meus avós e alguma família que temos lá em cima. E nessa altura participávamos nas celebrações, normalmente, e tenho ideia das procissões, não é? Portanto, das festas da aldeia. Que é um registro diferente de participação, não é? Sim, há um registro curioso, porque uma vez tenho uma fotografia vestido de padre na procissão, não me lembro qual era o santo, se era São João da Cruz, mas que estava vestido de padre. Longe pensava na altura sê-lo, mas no fundo era isto, ou seja, no fundo ali também as raízes de fé muito da minha avó. A minha avó na aldeia era aquela que ensinava a doutrina, assim se chamava, não era a catequese. E, portanto, minha avó sempre muito ligada à igreja e por isso tenho essa referência, não é? Talvez as raízes da fé, e que daí veio a minha mãe e da família do meu pai também sempre muito praticantes. E aliás, toda a aldeia, muito o contexto da fé ali, acho que está muito enraizado. E por isso, naturalmente, sim, ou seja, são as raízes da fé. Embora, pronto, o meu grande caminho eclesial foi feito aqui em Lisboa. E esta iniciação aqui à nossa conversa tem muito de vontade de conhecermos quem está à nossa frente. E uma das questões também que vamos fazendo, Padre Rui, quando olha para si, eu diria quase, qual é o dom que acha que lhe faria imensa falta e com o qual não nasceu mesmo? Isso é uma pergunta difícil. não sei se Padre Rui, passamos já às questões mais. Não sei se sei responder assim. Talvez eu sempre fui um bocadinho mais introvertido, mais esta serenidade, mais talvez às vezes gostasse de alguma extroversão, poderia ajudar sempre me caracterizou um bocadinho alguma timidez, que no fundo uma timidez inicial, mas claro que às vezes pastoralmente essa iniciativa às vezes dá jeito, não é? Mas pronto, creio que à medida que o caminho vai andando, a gente também vai desenvolvendo, ou seja, aquilo que Deus nos pede também nos vai capacitando e também nos vai desenvolvendo, mas naturalmente eu creio que sou uma pessoa mais recatada, mais recolhida, mais serena e por isso não tão expansivo, às vezes talvez essa dimensão. Claro. Mas pronto, estou reconciliado com isso. E muito bem. Sim. E os amigos que com certeza que o acompanharam, não é? neste trajeto, escola, imagino que tenha andado nestas escolas. Lá em Miracintra também. Sim, eu tenho uma infância muito engraçada ali aquele ambiente de bairro, Miracintra, não é? Portanto, tinha ali um grupo de amigos de rua, portanto éramos 5 rapazes, e também algumas jovens da mesma idade, e, portanto convivemos muito. Curiosamente, quase nenhum deles era católico, portanto eu sempre cresci no meio de amigos não católicos, sim. Alguns deles ainda chegaram a fazer a primeira comunhão. Houve um que era meu vizinho, que eu ainda consegui levá-lo até quase ao crisma, mas depois não, também pelo caminho. Mas a par disso, depois também tinha o contexto paroquial, ou seja, também um grupo de amigos na paróquia. E aí, pronto, no fundo tinha aqui estes 2 grupos de amigos que me acompanharam ao longo da vida. E que continuam, isto é, há um continuamos, de amizade sim, a vida é assim, ou seja, somos uma grande referência uns para os outros, não nos encontramos muito frequentemente. Recentemente até foi criado um grupo de WhatsApp Amigos de Infância, e portanto está um bocadinho agora adormecido, mas... é um bom exemplo de como é que as coisas, como é que hoje em dia
as tecnologias podem também nos aproximar. Sim, e na paróquia vamos vendo pontualmente. Pronto, às vezes a nossa vida também nos vai puxando por outras missões e nem sempre temos. Depois as relações também se vão alargando, não é? Ao longo de 20 anos de padre, vão se alargando com muitas pessoas. Às vezes a dificuldade é continuar a cultivar essas relações, mas depois vamos tendo. Mas os amigos às vezes da nos anos infância ligamos-nos. Sim, têm um lugar especial. Tem um lugar especial. Portanto, são também raízes e eu creio que aquilo que nós somos também vem muito desse primeiro contexto onde nascemos. Sim. Houve vidros partidos a jogar à bola? Sim, naturalmente. Alguns por sua culpa ou nem por isso? Não me lembro de ter, mas claramente jogávamos à bola ali na rua, assim, colocávamos 2 pedras a fazer de balizas ali na rua e pronto, às vezes as bolas iam para debaixo dos carros, às vezes os vizinhos chateavam-se a jantar ali a jogar à bola, mas tudo fez parte, dessa infância. Tenho assim uma recordação engraçada dos pais virem à janela chamar os filhos para ir para casa, porque a gente, por nossa vontade, estávamos o tempo todo na rua, portanto era só fazer os trabalhos de casa e íamos para a rua. Depois chegava a hora de jantar, vinham à janela chamar os filhos. Perdeu-se isso hoje em dia? Acha que se perdeu isso com os jovens? Sim, eu creio que os jovens estão muito mais em casa, não? Ou seja, talvez os pais tenham mais receios e é outra geração. Ou seja, nós de facto não tínhamos também tanta coisa para nos entretermos em casa. Pois, também é e portanto tínhamos os amigos, não é? Que é ótimo. Sem dúvida, sem dúvida. Tinha aqui dois pedidos de opção, não é? No fundo, com certeza já conhece aqui a ideia. A ideia é olhar para estas 2 opções que estão aqui, mostrá-las para a câmara e dizer qual seria a sua opção e, se não se importar, porquê? Eu gosto das 2, mas talvez o vinho. Talvez o vinho, sim. O vinho, porque de facto é uma arte, não é? Ou seja, a cerveja também é, não? Também, claro. Também tem uma arte, mas não sei. Mas talvez o vinho é mais... contexto aqui português é mais o vinho, sim. E tinto, porque Mursa tem ótimos... Tem. E branco também. E branco também. E azeite também. Tem bom azeite, sim. Sim, mas aí é, como diz o cheio. Exatamente. E aqui, Padre Rui Pedro? Cabeção, então. Claro. Já foi gravata, agora é cabeção. Agora, muito bem. É uma opção... o cabeção é uma opção para mostrar a diferença ou é uma coisa que tem a ver, no fundo, consigo, com aquilo que é a sua postura? É necessário, no fundo, sinal. Eu creio que é um sinal. Para o mundo é um sinal da presença também de padres no meio do mundo, não é? Ou seja, acho que é embora não... Eu cresci também num meio onde seja, os meus priores, os meus padres foram claretianos missionários e, portanto, não usavam muito. E mesmo no contexto onde eu cresci, ou seja, eu creio que é mais recentemente. A minha geração é aqui uma geração de transição. E por isso, quer dizer, não uso sempre o cabeção, mas sempre que vou a alguma comunidade Portanto, não é um sinal de moda, é um sinal de... É um sinal, sim. Ou seja, de identidade. De serviço. Sim, sempre estou ao serviço. Sim, procuro. Há pouco já nos dizia um pouco, não é, deste caminho que foi fazendo em direção à sua vocação. Mas o Padre Rui consegue identificar o momento da chama, isto é, o momento em que alguma coisa ficou diferente em si? O momento da chamada vocacional? Isso mesmo. Sim, eu creio que foi tendo vários momentos. Não é? Nós no seminário, depois do percurso que fiz, também nos ajudou muito a ir ver esses sinais e fazer uma memória. E há vários momentos. Não é? Em primeiro lugar, logo no grupo de jovens. Creio que na altura em que fiz a preparação para o Crisma, houve ali algum acompanhamento muito bom da parte de animadores e também com a presença de alguns seminaristas claretianos. E essa foi a primeira chamada, ou seja, uma vez estar num retiro com os seminaristas e olhar para eles e perceber que, de facto, encontrava ali gente feliz e preenchida, e com alma. E isso fez-me questionar, ou seja, eu olhava para eles e, de facto, esta gente não tem nada daquilo que eu acho que é preciso ter para ser feliz.
E, no entanto, acho que são as pessoas mais felizes, mais plenas que eu já encontrei. E eu lembro-me de chegar a casa, tinha para aí 15 anos, 14, 15 anos, e dizer à minha mãe, eu gostava de ser, aos meus pais, gostava de ser missionário. Claro que depois isso passou-me, não é? Ou seja, foi assim daquelas coisas que vêm. E a reação dos pais? Deixaram-me sempre muita liberdade. Ou seja, por enquanto, também foi uma coisa muito ténue. Claro. Claro, depois houve mais coisas, não é? Ou seja, se fosse só por aí, eu não teria chegado. Mas depois tinha um grande amigo da paróquia, que também fomos colegas de escola, e ele sim andava no pré-seminário, e ele desde pequenino queria ser padre. Já desde o 7º ano, eu até brincava um bocadinho com ele, não compreendia como é que alguém ali do bairro podia querer ser padre. E ele houve uma vez que, de facto, convidou-me para um retiro, um campo de férias do pré-seminário. Eu creio que ele queria mais companhia do que propriamente por verem missionários vocacionais. Também se faz assim o chavamento, Também. Nosso Senhor serve-se destas coisas. Os sinais, assim. E eu, na altura, aceitei. Ou seja, não porque até estava numa fase um bocadinho mais rebelde da minha adolescência, nos meus 16 anos, mas aceitei pelo desafio. Era na Serra da Estrela, um grupo de amigos, era uma coisa nova, e também ia com ele. E lá fui. E, de facto, aí fui experimentar um ambiente diferente, não é? De jovens mais próximos de Deus, que se questionava vocacionalmente. Era gente normal, era gente engraçada, feliz. E eu lembro-me no final desse campo vocacional, o padre que nos acompanhou era o padre Duarte da Cunha, que também era recém-ordenado, e ele, numa conversa, perguntou, bem, depois daquela experiência, o que é que eu disse, seja muito firmemente, não, isto não é para mim, acho que não é bem o meu estilo de vida. Mas o que é certo é que essas férias, aquela experiência de uma semana, foi vindo à memória como uma experiência muito feliz, muito alegre. E pronto, e depois em outubro, não sei se por engano ou não, creio que foi assim um bocadinho meio engano, que o diretor do pré-seminário, o Padre Mário Rui, enviou uma carta para todos os que participaram no campo, para um encontro em outubro. Eu, quando recebi aquela carta, eu lembro perfeitamente de estar a ver a caixa do correio, abrir aquela carta, e senti uma alegria imensa, ou seja, em ter sido convocado para... E dessa carta, depois, olha, telefonei a esse meu amigo, olha, eu não sei se tu vais, mas eu estou a pensar ir. E pronto, e assim começou, ou seja, foi assim uma história vocacional tranquila. Nunca tinha pensado de facto em ser padre, não fazia parte dos meus planos. Até diria que tinha um bocadinho de preconceito, não é? Por crescer também num meio assim, onde isso não se falava muito, não é? Mas pronto, depois entrei para o pré-seminário. Primeiro, para mim era claro que não queria ser padre, que só estava ali para aprofundar a fé, perceber. Ou seja, eu queria acreditar, ou seja, eu de facto queria acreditar, mas também ao mesmo tempo havia aqui muitas dúvidas de fé e eu queria aprofundar os motivos da minha fé. E, portanto, a minha motivação, pelo menos eu dizia-me a mim mesmo, que eu entrar para o pré-seminário era só para isso, nada mais. Mas lá está, quer dizer, depois Nosso Senhor vai-nos seduzindo e a dada altura eu percebi para que é que eu estou aqui a oferecer resistências, não é? Porque é que se isto me faz feliz. Foi uma boa contaminação, foi uma foi-me seduzindo, até que eu, a dada altura, percebi uma coisa. Para mim era claro, sempre foi claro duas coisas. Eu queria fazer da minha vida algo que valesse a pena. Ou seja, algo no sentido de não queria desperdiçar a vida. Ou seja, queria investir em alguma coisa que no final da vida pudesse olhar para trás e dizer isto valeu a pena. Ou seja, porque é um rastro. Uma marca. A minha paróquia, o padroeiro é São Francisco de Assis, por isso sempre me inspirou muito. E aquela oração, fazer de mim um instrumento da vossa paz, era alguma coisa que eu rezava desde pequenino e que me trazia também muita luz. E, portanto, as duas coisas estavam ligadas, de facto. Perceber que fazer algo da vida passava por isto, não é? Por ser um instrumento da paz de Deus para os outros. E pronto, só dizer isto, agora perdi-me um bocadinho. Mas então, se não se importa, eu aproveito para lhe colocar aqui uma outra questão. Já agora já sei o que é que ia dizer. Diga. Que era, só para terminar o raciocínio, que era isto, ou seja, eu percebi que Deus de facto me conhecia por algumas opções que eu já tinha tido. Também já percebia que quando eu queria muito uma coisa, que a minha vontade nem sempre era aquilo que me levava à felicidade e à plenitude.
depois fui percebendo também que se Deus me conhece mais do que eu e sabe aquilo que é melhor para mim, por que não confiar e entregar-lhe também o caminho da minha vida? E, portanto, esse foi o salto de fé que eu dei para dar o passo para o seminário. Ou seja, não era nada claro, ainda não era claro que era por aqui o caminho, mas eu percebia que Deus estava a fazer uma história comigo e que se eu saísse naquele momento ia interromper alguma coisa. E por isso, confiei. E o que é que os irmãos e os pais acharam dessa confiança, né? Desse atirar para a frente, desse acreditar? E permita que lhe pergunte também, porque nós sentimos nas entrevistas que temos feito que esta pessoa na vida familiar tem sempre um papel muito importante. E o que é que a sua avó achou também da sua escolha profissional? A minha avó é engraçado, porque a minha avó, nessa altura, coincidiu o entrar para o pré-seminário com o meu avô ter falecido e, portanto, a minha avó passou a viver connosco. Mas também já numa fase mais com alguma demência, com arteriosclerose, e, portanto, nem sempre ela se lembrava, não é? Mas eu até brinquei com isso na Missa Nova, que a minha avó teve muitas alegrias. Sempre que eu lhe contava que estava no seminário era uma novidade, portanto, eu estava sempre a alegrar-se com isso. Mas, claro, acho que era um sonho também para a minha avó. Porque as avós, nós temos sentido isso, que as avós são como se fosse uma energia suplementar que ajudava a que a escolha fosse mais sentida, mais consistente. E os irmãos? A minha avó dizia muitas vezes, já no seu Alzheimer e demência, olha que muitos são os chamados e poucos os escolhidos. E, portanto, ao mesmo tempo senti também muita seriedade na forma como a minha avó abordava a questão. Nunca foi de um entusiasmar, no sentido de empurrar para, mas ao mesmo de responsabilizar, sim. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Às vezes até ficava assim um bocadinho, isto é uma voz profética. O que é que a avó quer dizer com isso? Quer dizer que eu não tenho vocação? Mas eu depois percebi também, de facto, fui percebendo que de facto é preciso responder. Não basta ser chamado. Para que haja eleição é preciso responder ao chamamento. E por isso também me responsabilizava a tratar com muita seriedade este caminho. Os irmãos acharam muito estranho a sua escolha de vida, ou nem por isso? Eles também nunca se pronunciaram. Acho que... Lembro de uma vez estar com o meu irmão e perguntarem ao meu irmão, ele estava ao meu lado, o que é que achava, e ele dizer que tinha muito orgulho, ou seja, de ver que eu seguia este caminho. Acho que sempre olharam um bocadinho também com alguma fé, ou seja, mas também nunca se pronunciaram, tanto os meus pais como os meus irmãos, sempre deixaram muita liberdade para... Pronto, como de alguma maneira sempre fomos pessoas de fé e de... Confiaram em si também, não é? Sim, acho que confiaram mais em Deus do que em mim, mas sim, sempre foram acompanhando, sempre com muita presença, com muito carinho e com certo também... Ou seja, acho que ficam felizes de ter um irmão padre. Embora esteja aqui a passar por cima de vários momentos... Os meus sobrinhos é que achavam um bocadinho estranho à medida que foram nascendo, perguntavam, porquê é que o tio não se casa? E sempre o tio casa-se com a igreja, casou-se com a igreja. As crianças, os sobrinhos dos sacerdotes, eu acabo sempre por perguntar se tem a felicidade de os ter batizado. Sim. Uma delas, sim. Porque, entretanto, todas já tinham nascido... Nasceram quando eu estava no seminário, só uma é que já nasceu depois, já era padre, sim. E aí batizei a Madalena, sim. Sou padrinho de 2 e batizei a mais nova. É outra, que é uma responsabilidade que em vez de lhe fazer esta outra pergunta, se calhar vou neste caminho, não é? O caminho de ser padrinho de uma criança no momento do batismo é frequentemente mal entendido no sentido de ser subvalorizado pelos próprios padrinhos. O padre Rui Pedro acha isto ou não? Já estou a entrar noutras questões, mas assim, muito sumariamente, acha que sim? Ou acha que nós não temos a perfeita noção do que é que estamos a assumir no momento em que nos... Eu acho que depende muito das famílias, depende muito dos padrinhos. Agora, eu creio que é valorizado nem sempre pela dimensão da fé, porque às vezes é mais valorizado porque vejo muitos padrinhos com
responsabilidade pelos seus afilhados e com esse cuidado. Pronto, agora a questão da fé depende muito. Se o padrinho é uma pessoa de fé. Os seus afilhados têm muita sorte nesse aspecto. Espero que sim, ou seja, às vezes também a dificuldade é acompanhar. Tenho 7 afilhados e às vezes a dificuldade também é acompanhar. Muito bem, muito bem. Meus caros, estamos nós a acompanhar este caminho maravilhoso do Padre Rui Pedro, que teve a gentileza de trazer também a sua alma confiante, e é uma história de confiança, na verdade, Padre Rui Pedro, muito obrigado. E eu espero também que confie em nós, durante mais um período. Nós vamos fazer um pequeníssimo intervalo e regressamos já de novo à sua atenção. Até já, são só os momentos. Viva, estamos de volta ao Vidas com Alma. Estamos com o Padre Rui Pedro. Estávamos a começar a fazer-lhe perguntas difíceis. e eu queria, se o Padre Rui Pedro não se importa, perguntar-lhe uma que ainda tem a ver com a sua vocação e com as escolhas. Porquê a escolha, porque eu acredito que sim, tenha sido por ser padre diocesano e não, uma vez que a sua paróquia também estava ligada a São Francisco. Sim, se bem percebo, os claretianos, sim, e o padroeiro de São Francisco. Porque não, portanto, uma vida religiosa também, mas ligada a uma ordem religiosa, uma congregação. Algum motivo para isso ou nem por isso? Sim. Foi, uma vez li do Padre Tolentino, num jogral que fizemos aqui no seminário, que ele dizia que a vocação é a voz do próprio caminho, ou seja, de facto, é no caminho que Deus se vai manifestando. E, de facto, foi o caminho, ou seja, foi porque um amigo me convidou para o pré-seminário diocesano e não para o claretiano. De qualquer maneira, de facto, ao longo do caminho, depois no pré-seminário e no seminário, mais no pré-seminário, fui-me questionando até que ponto isso, não é? Porque não missionário, até porque assim, o primeiro input vocacional foi nesse retiro onde estavam missionários. Mas depois também me fez sentido, ou seja, eu olho para, até pelo contexto onde cresci, uma Europa descristianizada, e, portanto, havia que de facto é mais difícil hoje em dia, ou seja, não é mais difícil nem mais fácil, mas a questão da missão hoje na Europa é muito importante, e portanto, porque às vezes é mais exigente, não é? Missionar onde há um certo preconceito em relação à Igreja. Eu tive a graça de depois fazer também uma experiência em África, na Guiné do mês, e via de facto também a alegria, ou seja, também se fosse para ser missionário, também seria por aí, mas de facto vi que o caminho me conduziu para aqui e fez sentido, não, é esta Europa, portanto é aqui que é preciso missão e esta nova evangelização, não é? Por isso foi por aí que optei por... Sim, esse momento de opção, porque há vários momentos em que vai tendo que dizer que sim, não é? Houve vários momentos em que disse que não é? O primeiro, não é? Que dizia, isto se calhar não é para mim, mas depois foi dizendo que sim, E o último momento em que disse que sim, o dia da sua ordenação, esse dia mudou o Rui Pedro, isto é, o jovem que tinha andado a alimentar a sua fé, naquele momento, o que é que mudou em si? Sim, eu diria que de facto é um processo, não é? Ou seja, nos primeiros anos de seminário havia aqui muita dúvida, não é? Se de facto aquilo que eu experimentava era algo meu ou se era algo de Deus. E para mim foi necessária a confirmação da Igreja, ou seja, lembro perfeitamente com o Joaquim Duarte no Seminário da Almada, eu falar destas minhas inquietações e ele dizer-me, de facto, olha, a Igreja confirma, vê em ti sinais vocacionais. Mas lá está, era aquilo que a minha avó dizia, não é? Mas é preciso que tu queiras responder, que tu queiras. Não é? Nosso Senhor não nos puxa pelas orelhas até a ordenação, não é? Às vezes costumamos dizer aqui aos seminaristas. É preciso que nós queiramos também, porque o nosso Senhor respeita muito a nossa liberdade. E essa resposta para mim foi decisiva. Depois, a partir daí, eu creio que a grande transformação se dá aí, não é? Nessa resposta, perceber que Deus chama, mas é preciso responder ao chamamento. E depois, quer dizer, foi sendo várias respostas, várias confirmações. O dia da ordenação, claro que é uma transformação, não é? Porque aí passamos, agora já está, não é? Portanto, agora está aqui a resposta vocacional dada absolutamente. Somos primeiro diáconos, depois padres, e claro que isso me transforma totalmente, não é? Tenho a ideia de acordar no dia a seguir e pensar, bom,
já sou padre. Ou seja, e, de facto, E sim, foi... é uma transformação. Não é que se sinta naquele momento, não é? Mas depois é uma transformação que a gente vai dando conta ao longo da vida, não é? Eu acho que ainda hoje, 20 anos depois de ser padre, me vou apercebendo da beleza, da grandeza desta missão. E como foi esses 20 anos, Padre Rui Pedro? Como é que começa desde o momento em que é ordenado até o dia de hoje, nesta função também, nesta missão que também nos peço que nos diga Sim, qual sim, é? sim. Como é que foi aqui este percurso? Onde é que o encontrávamos, se recuássemos, e onde é que o encontramos hoje? Sim, fazendo aqui Uma uma retrospectiva. retrospectiva. Eu fui ordenado em 2004 e, portanto, aí tive logo a primeira nomeação. Fui ser vigário paroquial, coadjutor, em 7 paróquias. Foi logo que comecei logo. Estava com mais 2 padres, o padre Faustino e o padre Luís Alberto. E ali tínhamos os concelhos do Sobral de Montagraça, Roda dos Vinhos, e tínhamos uma paróquia do Concelho de Alenquer, Santana da Carnota. E, portanto, foi assim uma experiência de vida em comunidade, de muita missão. Portanto, desde logo também fiquei responsável pelos jovens da vigararia. Com muitos quilómetros, Sim, não com é? muitos quilómetros, sim. Nós tínhamos 7 paróquias ali. Era normal num dia fazermos 100 quilómetros, não é? Assim, de um lado para o outro. Mas foi assim, uma experiência muito de missão, muito para fora. E foi muito feliz. Depois de 2 anos a seguir, depois de 2 anos, fui nomeado prior de 2 paróquias, onde tive 6 anos, paróquia de Arranhol, paróquia de Santana da Carnota. Depois a equipa foi mudando, portanto, eu em 2 anos passei do padre mais novo para o padre mais velho da casa. Portanto, tive um envelhecimento muito, muito rápido. E depois vieram outros 2 padres, também tinham acabado de ser ordenados, o padre Daniel e o padre Marcelo. E o assunto foi um tempo muito feliz, de muita missão, de trabalhar em equipa, e pronto, de sonharmos também a evangelização daquelas terras. E pronto, depois em 2000, e depois por ali fui tendo também outras missões. Houve uma altura depois que fiquei também administrador paroquial em algumas paróquias, ali na Vigararia de Alenquer, mas foi muito ali focado na Vigararia de Alenquer. Depois em 2012, o Dom José Policarpo, patriarca de Lisboa, pediu-me para vir trabalhar para o seminário. Tive como prefeito 2 anos. E depois aí, nesse segundo ano de prefeito, comecei também, fiquei como diretor da Pastoral da Família aqui na Diocese. E... Ajude-nos a perceber o que é ser perfeito. Ok, sim, ser perfeito. Portanto, aqui no seminário, todos os seminários, e portanto há um reitor, no fundo, que é aquele que é o responsável da formação e que coordena também a equipa formadora. E depois há um vice-reitor, depois há os prefeitos. Os prefeitos acompanham cada curso, acompanham a vida da casa. Portanto, é aquilo que nós chamamos também mais o foro externo, o acompanhamento dos cursos, o acompanhamento da vida da casa, a dinamização também da vida da casa. E depois há também o foro interno, no fundo, que são os diretores espirituais. E esses, para além dos confessores, são aqueles que acompanham de perto cada um dos rapazes. E, portanto, eu tive 2 anos como prefeito e depois, já com o Dom Manuel Clemente, pediu-me que fosse diretor espiritual na altura em que houve aqui também uma reformulação na casa. E, portanto, tive 2 anos como prefeito e agora estou há 10 anos como diretor espiritual aqui no seminário. E estes papéis que nós vamos vendo dentro do seminário, portanto, dentro da casa de formação, têm um peso importantíssimo na vida, nas escolhas que os jovens que aqui residem, estudam e fazem o seu discernimento vocacional. Este peso, não é, que cada um de vós tem na vida destes jovens é composto de muita liberdade, eu imagino, não é? Porque é assim que se encontra o discernimento, mas a verdade é fácil, imagino que não, mas perdão a pergunta, é fácil despir-se daquilo que são a sua convicção, as suas vontades, aquilo que, quando olha para um jovem, e dar-lhe liberdade para ele fazer as suas próprias escolhas, isto é como é que lida com aquilo que é o Rui Pedro, não é? Enquanto homem que olha para o potencial de um jovem
e a liberdade que damos a cada um para fazer escolhas, mesmo que às vezes sejam aquelas, como nós dizemos, vais bater com a cabeça na parede. Sim, é com muito respeito pela pessoa e pelo caminho que está a fazer. Aquela expressão, de facto, de que o outro é uma terra sagrada, não é? E diante dele eu tenho que descalçar as sandálias, porque estou a pisar em terra sagrada, não é? Uma vida que pertence a Deus e que vale o sangue do Nosso Senhor, não é? E por isso é com muito respeito, para que a escolha vocacional não seja uma obrigação, não é? Para que cada um dos jovens tenha a liberdade de dizer a determinada altura, como disse o Padre Rui, não é? Eu pensava que era, mas afinal não é o meu caminho, não é? E a minha felicidade está noutro lugar. E isso imagino que não seja fácil também. E mesmo o discernimento vocacional, claro, nós vamos acompanhando, vamos ajudando a ler os sinais de Deus e ter um olhar de fé sobre a vida, mas depois, claro, que podemos ajudar a perceber se há sinais vocacionais, o que é que são os sinais vocacionais, mas deixando sempre muito ao próprio que a decisão seja dele, ou seja, não nos cabe a nós dizer que o teu caminho é este. Ou seja, fica alguma desilusão quando algum jovem opta por um caminho, opta por não continuar a fazer o caminho vocacional do sacerdócio? Não, eu creio que o que mais nós queremos, o horizonte não é o sacerdócio, é a santidade, não é? E o que mais nós queremos é que ajudá-los que sejam homens de fé, homens cristãos, santos, e que edifiquem o reino de Deus e a Igreja, não é? E claro, que para isso, se for da vontade de Deus que sejam sacerdotes, estamos aqui também para os ajudar nisso, não é? E até pode haver, ultrapassar algumas crises, algumas dúvidas vocacionais, não é? Confirmá-los quando é preciso confirmar, mas nunca decidir por, não é? E porque aqui o horizonte, nós dizemos muitas vezes, o horizonte não é a ordenação, ou seja, o ser padre é uma forma de servir e de edificar a Igreja, mas há muitas outras formas de edificar a Igreja. E por isso não há propriamente uma desilusão, mas há uma alegria quando as decisões são bem feitas. Claro, pode haver alguma tristeza quando nós vemos que há decisões precipitadas. Claro que também ficamos tristes, não é? Porque às vezes com alguma experiência que vamos tendo no acompanhamento, vamos vendo que talvez fosse bom. Mas também aí há que respeitar a liberdade e o tempo de cada pessoa. Ainda enquanto formador, e permita-me ir buscar sempre este registro, porque eu acabo por achar também que sempre que temos a oportunidade de ter connosco um sacerdote responsável pela formação dos jovens, os jovens que nos possam estar a ouvir percebam isto que falávamos no início, Padre Rui Pedro, não é? Que é o momento da vocação, da escolha da vocação, é um momento de liberdade, e este caminho que cada um dos sacerdotes faz dentro desta casa e das outras que existem no país e no mundo à volta da questão da vocação, são casas de liberdade e de procura da felicidade, como o Padre Rui Pedro também dizia agora, não é? Esta escolha, agora que também decida, que o coloca à frente da vida destes jovens, também com certeza o coloca a determinada altura no momento em que desejava ter mais, não é? Ter mais jovens se calhar a virem procurar ou a terem curiosidade de saber se a sua vocação não poderia ser outra. O que é que nós, enquanto Igreja, porque eu acho que isto não é só um papel dos sacerdotes, não é? A busca da vocação, como o Padre Rui Pedro também dizia há pouco, a família tem um papel muito importante. Sim. O que é que nós, enquanto Igreja, comunidade viva, não estamos a fazer para mostrar aos jovens que a vida religiosa também é uma opção? Não é só a medicina, a engenharia, não é só a vida civil, se quisermos, que é uma opção. Estamos a fazer alguma coisa mal ou podíamos fazer mais? Eu creio que há um termo que utilizou, não é? De facto, este caminho de felicidade. A felicidade, de facto, é alguma coisa que... A busca da felicidade também pode deixar muitas pessoas infelizes, não é? Ou seja, e diz isso também, de facto, às vezes aquilo que faz as pessoas mais infelizes é a busca da felicidade. Porque a felicidade, de facto, é mais do que uma coisa que se busca, é um efeito secundário, não é? De
de quando nós nos damos, quando nós entregamos a vida por amor, então a felicidade aparece também como efeito secundário na nossa vida, não é? E por isso, quando é uma busca, não é? É um bocadinho quase a fecundidade sem amor, não é? Procuramos uma fecundidade sem amor. Isso é uma das coisas que eu creio que é importante hoje dizer aos jovens, porque no fundo vivemos num tempo em que os jovens procuram muito experiências para ser felizes, e que às vezes não é o somatório dessas experiências que os faz encontrar o caminho da vida, mas experiências de se entregarem. Sei lá, naquilo que tem acontecido muito aqui em Portugal, nas missões país, não é? Em que os jovens universitários fazem uma experiência de se entregarem e como aí tantas vidas se encontram. E até se encontram depois vocacionalmente. Muitas histórias vocacionais estão a começar a partir daí. Porque foi nesse momento que tiveram a experiência de sair de si e de se entregar aos outros. E eu creio que nos faz falta também, nas nossas experiências comunitárias, ajudar a perceber que a vida é para ser entregue. Ou seja, não é para ter um somatório de experiências, mas é para ser entregue. E se me entregar, depois a questão vocacional aí vai aparecer com mais naturalidade, porque se entregar-me no matrimónio, entregar-me na vida consagrada, entregar-me no sacerdócio, ou seja, aparece com uma outra naturalidade e quase como uma consequência. Portanto, eu focava muito aí. E agora, naturalmente, também acho que precisamos também de falar com mais naturalidade de que a vida não é só a profissão, ou seja, que os jovens não têm só que escolher uma profissão onde vão trabalhar, mas perceber também a vida como uma missão, como uma história construída com Deus e a sua história como uma missão que Deus lhes confia. Não é? Lá está, para que a sua vida deixe também um rastro de luz e que seja algo que valha a pena. Não é? Nós estamos a falar dos jovens, porque de facto é um caminho que se calhar é mais natural, não é? Ir buscar a vocação no momento em que há opções para fazer, mas há também, e com certeza provavelmente também por si também já passaram, jovens maduros, já com uma vida profissional já completa, e que a determinada altura se questionam como é que os formadores olham para estas escolhas feitas às vezes com 40 anos, 50 anos, com uma vida profissional às vezes muito bem realizada até, não é? E que chegam até vós à procura de algo mais. Vêm infelizes? Se eles vêm infelizes? Se eles vêm infelizes à procura de se encontrar. Não é? Sim, não sei se vêm infelizes, ou seja, vêm muitas vezes a perceber que a sua vida pede mais, pede algo mais. Porque nós muitas vezes ao longo da nossa vida temos os nossos objetivos, vamos trabalhando por esses objetivos, depois quando lá chegamos percebemos, ok, isto é bom, mas ainda não é a totalidade, não é a plenitude. E de facto, aqui no seminário, até há bem pouco tempo, tive sempre alunos mais velhos do que eu, agora já não. mas sim, mas temos gente com 30 e poucos anos, é diferente. Ou seja, no fundo, gente que fez o curso universitário e começou a trabalhar, alguns com carreiras muito boas, não é? de sucesso até, mas depois perceberam, ainda não é isto. E como é que se ajuda alguém mais velho, até que já com um percurso profissional, a fazer discernimento? É porque o discernimento pode ser mais olhado para alguma, eu vou dizer isto sabendo que estou errado, mas para alguma imaturidade, não é? Porque é preciso ajudar a encontrar o caminho certo. Mas estamos a falar, às vezes, de pessoas que fizeram conscientemente um caminho profissional muito reto, com objetivos muito concretos e a determinada altura questionam-se como é que se ajuda alguém que já sabe fazer ou profissionalmente soube fazer, a reencontrar-se. É diferente este caminho que os... Sim, eu creio que o discernimento não tem grande diferença, não é? Porque a questão da maturidade humana, nós às vezes encontramos num jovem de 20 anos ou seja, eu creio que não é uma questão de idade, não é? Essa maturidade humana. Agora, este discernimento, não vejo assim, claro que quem vem do mundo profissional já traz alguma experiência de vida, então numa outra etapa, mas em relação àquilo que é essencial no discernimento, eu acho que é um desafio para todos nós em todas as etapas da vida e que é preciso sempre, porque a vocação, o ir descobrindo qual é a vontade de Deus para nós é um desafio para todas as etapas da vida, nunca fica concluído.
Alguém me brincava a dizer que até uma semana depois da morte. Não é? Portanto, devemos estar sempre... E precisamos sempre de ajuda, não é? De ter alguém com quem falar para que possamos em conjunto ver, não é? Ou seja, aquilo que Jesus diz, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E, de facto, nós precisamos também da ajuda de outros para conversar, para nos percebermos, para em conjunto irmos percebendo quais são os sinais, qual é o caminho que Deus nos pede. Ou seja, e aqui o acompanhamento é sempre, ou seja, ajudar a ver, não é? Mas quem vê é o próprio, não é? Inspirado por Deus, naturalmente. Os jovens habitualmente têm a liberdade de fazer coisas que nem sempre estamos à espera, não é? E surpreende-nos às vezes com algumas travessuras que nem sempre estão alinhadas com a nossa disposição de final de dia. Lembra-se de alguma história engraçada aqui dos jovens que já possa contar, não é? Porque já deve Sim. ter, como se diz penas, já passou do tempo, não é? Sim, sim. E que tenha sido engraçada nesse sentido. Agora não me vem assim à memória nenhuma história, não é? Mas de facto viver com uma casa de jovens é sempre uma grande alegria, não é? E claro, estas travessuras fazem parte também da juventude e do dia-a-dia e pronto, e a nós cabe-nos também ajudar a gerir essas... Sim, e estarmos dispostos e bem dispostos, não é? Para estar também com esta juventude, não é? Claro que pode haver dias em que estejamos um bocadinho mais cansados ou por algum desafio, mas de facto o convívio com a juventude também nos rejuvenesce. Por isso não tenho assim propriamente uma história. Uma história para... Ou seja, são as nossas festas de finalistas aqui são sempre muito engraçadas, não é? Que é sempre o 5º ano que prepara uma festa para o último ano, que depois estão de partida. E, portanto, são sempre muito caricatas com a vida da casa, com algumas graças também acerca de cada um deles. Mas sim, ou seja, eu sublinhava tudo, não é? Ou seja, claro. Toda a vida, conviver com a juventude, de facto, é uma permanente alegria, não é? É diferente. Queria só mudar aqui um bocadinho o registro. Imagino que o Padre Rui Pedro entra aqui numa sala e essa sala o transporta. É uma sala especial que há aqui no seminário e que é como se fosse uma cápsula do tempo e o transporta para um momento da sua vida que o Padre Rui Pedro gostava de voltar a viver, mas não como primeiro personagem, mas como um observador, para ver o que é que estava à volta. Qual era esse momento da sua vida? Pois olha, não tenho assim propriamente... Eu gosto muito do presente. Gosto muito olha para o futuro, já percebi. Sim, também. Sim, gosto muito do presente, mas não tenho assim nenhum momento. Seja quanto muito é revisitar aqueles momentos, talvez o momento do meu nascimento, não é? Seja de ver o que se vivia ali à volta, não é? Talvez os momentos marcantes, ou estar ali de fora no momento da ordenação à volta, não é? Mas eram muitos sacerdotes, há pouco não sim, nós fomos ordenados em 2004/7, eram 5 diocesanos e 2 dominicanos, e iam 14 diáconos permanentes, portanto era assim a ordenação sacerdotal. Muito bem. Sim, mas eu sublinho o presente. Sim, muito bem. Estou muito bem no presente. No presente não dá para... Não dá, pronto, exatamente. Eu vou aproveitar este momento para me despedir do Padre Rui Pedro e agradecer-lhe imenso esta conversa muito tranquila, principalmente porque eu acho que quem nos ouve e que possa eventualmente estar ou a acompanhar alguém ou a questionar-se sobre a sua vocação, a perceber que isto não é propriamente uma questão de idade, não é propriamente uma questão de profissão, e se eu estiver errado, por favor, diga-me já, é uma questão de facto de busca, de abertura e de liberdade para perceber que a nossa vida também está nas mãos de Deus, está na nossa mão e nas mãos de Deus, e que nós temos que confiar. Se calhar é isto que eu tive da conversa com o Padre Rui Pedro. E pedir-lhe que na próxima semana volte de novo ao contacto connosco. Não se esqueça, temos mais uma alma, mais uma vida com alma para vir ao seu encontro. E, entretanto, até lá, e nós continuamos. Padre Rui Pedro, há um pormenor que
que gostava de lhe perguntar e que também tem muito a ver, na minha opinião, com esta questão da forma como nós vivemos, mas também a forma como nós olhamos para a presença de Deus e de Jesus na nossa vida. Há 2000 anos, Jesus nasceu e durante 30 anos, 33 anos, viveu incógnito. E se nós já estivermos a viver de novo essa segunda vinda de Cristo, e não soubermos, como é que o vamos reconhecer? Eu creio que é muito claro, não é? Mateus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, não é? Aquilo que Jesus diz: tive fome e deste-me de comer, era peregrino e me recolheste. Eu creio que é muito... Jesus identifica-se com o próximo, com aquele que precisa que nós estendamos a mão. E eu creio que é muito por aí, ou seja, reconhecê-lo no amor ao próximo, no próximo que me é dado para confiar, para amar. Pode ser que seja um jovem que possa estar a passar pelas mãos, quero eu dizer, nesta veleidade de pensarmos que somos importantes. Pode ser que ele passe pelas nossas mãos passe pela nossa vida e não nos estejamos a dar conta, de alguma forma, porque estamos à volta, cheios com outras coisas da vida, não é? Eu vejo, essa é uma realidade, não é? De facto, que Jesus está presente no meio de nós, não é? Está presente na vida dos outros, e por isso olhar também para o outro com essa sacralidade, não é? Como templo do Espírito Santo. Mas, de facto, eu diria, não é como se está, não é? Está. Por isso também esse treinar o olhar, para ter um olhar de treinar, no sentido de procurar que o meu olhar seja o olhar de Jesus.